Graças e paz, irmãos. Nosso estudo continua. Casa de Milagres é a série que nós estamos avaliando esse período, né, nesse mês. E tem sido para nós uma alegria poder rever os milagres de Jesus, né? Entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que nós temos a liberdade de chegar na Sua presença e pedir a Ele, né, evidentemente, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê além da salvação, evidentemente, que nós tenhamos a saúde plena, aquilo que é necessário. E mesmo quando nós não estamos numa saúde plena, nós entendemos que Deus, Ele nos abençoa e Ele nos faz superar as dificuldades que possam existir, né? O tema de hoje vai falar sobre algo maravilhoso, está lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós vamos lendo alguns trechos dessa carta, né, dessa passagem bíblica, e aonde nós vamos daí analisar como subtema um milagre na família, a ressurreição de Lázaro, né? E a pergunta é: você já vivenciou algum milagre em sua família? Qual foi o maior milagre de Deus que Ele operou em sua família, né? E hoje você está precisando de um milagre em sua casa, né? Qual seria? É muito importante nós declararmos e falarmos com Deus a respeito daquilo que vivemos e suplicar, né, que haja cura. Desde o Antigo Testamento, Deus mostra seu poder sobre a nossa saúde, né? O rei Ezequias, por exemplo, teve 15 anos a mais de vida, e nesse episódio Deus pede para que seja feita um emplasto de folhas de figo, uma figueira, alguma coisa nesse sentido, e aquilo curou uma doença mortal que o rei estava vivendo. Ele teve 15 anos a mais de vida dados por Deus, né? Então, nesse mês de julho, nosso tema são os milagres, algo fundamental na vida cristã, porque já vimos, né, como sinais de Deus para aumentar, né, a nossa fé em Jesus e para que, crendo nele, tenhamos vida em seu nome. Isso está lá em João 20, de 30 e 31. E isso nos fortalece em saber que, por mais que as enfermidades cheguem, nós temos o nosso Deus para solicitar a salvação. Isso não, evidentemente, não tira o mérito de que você deve buscar também os cuidados na medicina tradicional, né? O médico, a avaliação, ressonância, tudo isso tem ao nosso favor, e eu entendo que é um presente de Deus também, essa ciência se multiplicando no sentido da saúde, né? Desde que a gente não idolatre a saúde como algo superior à salvação em Cristo Jesus, mas que nós possamos então também buscar, né, nos recursos médicos. Afinal de contas, Lucas, um dos escritores do Novo Testamento, também era médico, né, e ele usava os recursos da sua época para abençoar vidas, né? Vamos lá então. Vamos estudar um pouco sobre o milagre que Jesus realizou na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Porque ali uma tragédia, perdão, uma tragédia envolveu aquele lar. Falando de milagre da saúde, né? E tem sempre alguma dificuldade, né? Eu, pelo menos com essa minha tosse de pela manhã, não é fácil. Mas eu creio que Deus já tem um propósito e logo estarei restaurado completamente. Bom, um milagre na família, a ressurreição de Lázaro. O texto bíblico está em João capítulo 11. É um trecho extenso, nós vamos ler trechos dele, do versículo 1 ao 40, aonde isso traz, então, o que aconteceu com relação a Lázaro. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais impactantes de Jesus, revelando não apenas seu poder sobre a morte, mas também sua compaixão e amor. Ao longo desse estudo, vamos explorar 3 aspectos fundamentais dessa passagem e como eles se aplicam às nossas vidas hoje. Então, a ressurreição de Lázaro ensina que Jesus age no momento certo. Vamos ler os versículos de 1 a 6 e ver o que estava acontecendo.
Então, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Então, ali de 1 a 6, nós vemos essa narrativa que começa trazendo a notícia da doença de Lázaro. E relata como as suas irmãs, Marta e Maria, amigas de Jesus, em sua aflição apelam para ele. No entanto, a resposta de Jesus é surpreendente. Ele decide permanecer onde estava por mais 2 dias. Isso pode parecer uma demora cruel, mas é um convite à reflexão. Deus frequentemente trabalha de maneiras e em tempos que não compreendemos. Muitas vezes, Deus não age na rapidez ou na forma que esperamos. E a espera pode ser uma parte fundamental no processo de fortalecimento e de teste da nossa fé. Então, quando a gente pede um milagre para Deus, né, de maneira imediata, ele pode realizar, como ele fez em vários momentos. Mas no caso de Lázaro, houve uma necessidade de o ser humano aguardar aqueles 4 dias, né, que nós sabemos, para que ali se cumprisse e se realizasse. Por isso, quando a gente tem alguma enfermidade, a gente não pode imaginar que é o processo Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Não é assim. Deus muitas vezes nos dá uma restauração num tempo. E esse tempo geralmente é para a nossa reflexão, para a nossa análise. Veja que a ressurreição de Lázaro ensinou muito. Então, esse milagre da ressurreição de Lázaro nos ensina que, mesmo quando Deus parece distante, ele está ativamente orquestrando algo maior. A dor da espera pode ser transformada em um testemunho poderoso de fé. Foi o que ocorreu, né? Então, a pergunta que nós temos diante disso é como você lida com o tempo certo de Jesus agir em sua causa, em uma causa sua, né? Uma causa própria. Ou quando você pede por alguém. Então, é a ressurreição de Lázaro nos ensinando que o tempo de Deus não é o nosso tempo cronológico, como a gente quer. Ele domina esse tempo, evidentemente, ele que criou. Mas o tempo de Deus é um tempo perene, né? Eterno, chamado pelos estudiosos, né, de Kairos. Então, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Deus pode permitir que algo pareça já definido, como é o caso da morte. E ele ali trouxe vida novamente a Lázaro, né? Então, a ressurreição de Lázaro ensina que Jesus chega nos primeiros momentos, ou chega nos momentos difíceis para despertar a fé. Do versículo 7 até o 16, nós temos a seguinte narrativa. Depois disso, que de ter chego lá, de ter ouvido essa palavra, a palavra de que ele estava doente, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, então voltar para lá era perigoso. E o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Dia de sol, né? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. E Jesus falava da morte de Lázaro. Ele usou um eufemismo ali, mas ele falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, né, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos, aquele que era desconfiado, né, não acreditava, né? Vamos também nós para morrer com o mestre?
né? Então ali já houve, no primeiro momento, essa demora, esse trâmite de Jesus não só ia abençoar a família de Lázaro, mas como também os seus discípulos, que estavam ali vivendo aquele momento especial e tratando do coração deles e da fé deles, porque eles iriam ser os continuadores da divulgação da fé em Cristo Jesus, né? Então, quando Jesus chega lá, Marta demonstra uma oscilação na fé. Isso acontece com a gente, né? Afirmando que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. A resposta de Jesus é: eu sou a ressurreição e a vida. É uma declaração poderosa. Essa interação nos mostra que Jesus é a solução para todas as crises que enfrentamos. Então, neste momento, Jesus também fala sobre a importância de crer. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas também confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Hoje, muitos enfrentam crises de fé, questionando se Jesus pode realmente fazer a diferença em suas vidas. Muita gente faz assim, né? Porém, mesmo quando as coisas parecem perdidas, a presença de Jesus traz esperança. Em momentos de dúvida, lembre-se, Jesus é a nossa esperança. A sua presença pode transformar tudo ao nosso redor, né? Que pergunta nos traz? Como sua fé tem sido despertada em momentos difíceis? Compartilhe aí um momento de dificuldade vivido em que a sua fé foi despertada por Jesus, né? Então nós vemos ali que a Marta ela já estava acomodada, não, né? Conformada com o fato de que seu irmão já havia morrido, né? Mas se Jesus estivesse ali, ela cria isso, ele não teria morrido. Então veja que Marta tinha uma fé, porém existia ainda dúvidas sobre o potencial de Jesus sobre a situação. E às vezes nós fazemos isso também, nós achamos, Jesus não vai fazer isso, Jesus não vai me curar, Jesus não vai libertar, Jesus não vai me salvar. E tudo isso é uma ignorância do homem, tanto quanto Tomé, que tinha medo das consequências em seguir Jesus de maneira objetiva. Então o terceiro tópico vai dizer, Jesus tem poder para ressuscitar e libertar de todas as amarras. Né? E aí nós vamos encontrar isso a partir, Jesus, né, vai lá, a ressurreição vai acontecer, né, vai tudo se desenrolar de uma forma especial, e agora do versículo 38 ao, 40 ao versículo 44, que nós vamos ler, ele vai trazer esse fechamento do que ocorreu, né? Lá no versículo 35 é um versículo muito importante de decorar, porque é onde Jesus chorou, né? E os judeus vendo isso diziam, veja quanto ele o amava, né? E até questionaram, se ele abriu os olhos dos cegos, não podia fazer também com que Lázaro não morresse, né? Aí o 38 vem assim, a ressurreição em si acontece. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu, eu não disse que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, falou com o Pai, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, né? Desamarrem-no e deixem que ele vá. Né? Que maravilhoso. Né? Imagine a experiência de você estar num cemitério e ali uma pessoa voltar à vida.
pela autoridade de Jesus, né? Claro que hoje não há essa necessidade para que as pessoas creiam em Jesus, porque nós já temos os relatos e os testemunhos que estão aqui contidos na Bíblia. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso nos mostra o poder de Deus. Ele pode fazer isso, mas a finalidade daquele momento era acrescentar no coração dos discípulos, daqueles que o seguiam e das pessoas que estavam ali, que ele tem poder sobre a vida e a morte, né? Então, aqui nós chegamos no clímax da história, quando Jesus pede que a pedra do túmulo de Lázaro seja removida. Quando a pedra é removida, Jesus clama: Lázaro, venha para fora. E o milagre acontece. Lázaro sai vivo, ainda envolto em faixas, né? Esse era um costume de preparo dos mortos, né? E os túmulos eram realmente umas cavernas das pessoas que tinham maior poder aquisitivo, evidentemente, e ali eles ficavam enfaixados, né? Numa expectativa de cuidado. Este momento não só demonstra o poder de Jesus sobre a morte, mas também simboliza a nova vida que ele oferece a todos nós. As faixas caindo e ficando na sepultura de Lázaro representavam a libertação das amarras que muitas vezes nos prendem. Assim como Lázaro, também podemos estar mortos, no sentido de separação, em algumas áreas da nossa vida. Mas Jesus está sempre disposto a nos chamar de volta à vida, né? Eu faço um adendo aqui sobre a palavra morte. Ela não significa fim, ela significa separação, né? Quando o corpo se separa do espírito vivo que nós temos, que cada um de nós tem o seu, há uma identidade pessoal em cada um de nós. Não é transferível, não tem como mexer, não tem como pôr a mão na nossa alma, né? Então, a partir desse momento, há uma separação do corpo e do espírito, gerando a morte biológica. O corpo pode estar por completo, com todos os seus órgãos, porém, sem o espírito, ele está morto, separado do espírito, né? E a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Todos precisam ressuscitar em Cristo Jesus através da salvação e viver agora a presença de Cristo eternamente. Então a pergunta que faz: existe alguma amarra na sua vida que te impede de ser totalmente livre? Sua família precisa de um milagre e da libertação que só Jesus oferece? Irmãos, veja, a conversão em Cristo Jesus, ela promove algo que nós chamamos de arrependimento. E o arrependimento é uma metanoia, uma mudança de mente. Aquilo que eu fazia ou agia de forma irregular, eu deixo de fazer, eu mudo meu pensamento, eu crio uma nova maneira de viver, um estilo de vida que agrada a Deus e que transforma minha vida. Então, pessoas que eram más, violentas, sagazes, elas passam a ser pessoas bondosas, dóceis e também de forma amorosa vivem de uma forma que agrada tanto ao ser humano ao seu redor quanto a Deus em sua essência. Essa transformação nós chamamos de arrependimento ou mudança de mente, metanoia. Então a ressurreição de Lázaro é um poderoso lembrete da capacidade de Jesus de transformar a morte em vida e a desesperança em esperança. Então que possamos em nossas próprias vidas aprender a confiar no tempo de Deus, reconhecer sua presença em meio à dor e aceitar a nova vida que ele nos oferece. Que nossa fé seja renovada e que possamos compartilhar essa mensagem de esperança com todo mundo ao nosso redor, não? As pessoas que estavam ali creram em Jesus por ver algo maravilhoso. Mas eles podem ver em nós algo maravilhoso. Um estilo de vida, um comportamento cristão, uma decisão de fazer a vontade de Deus que está contida na Sagrada Escritura e que, através dela, nós nos qualificamos, né, a viver segundo o propósito de Deus. Se você quer ver milagre, a gente precisa crer, né? Nós precisamos entender que Deus quer o melhor para nós, só que nós temos que
ter essa percepção de fé e a confiar. Né? Quando Marta estava desconfiada de que Jesus poderia curá-lo, né? Ela tirou ali, né, a expressão, né, da fé que Jesus estava dando, que era, olha, creia, né? Por isso, Jesus, quando Marta responde, ou fala, né, aqui, versículo 24, ela diz assim, ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então ela está falando daquele final de todas as coisas, que esse mundo vai passar, queiramos ou não, vai chegar o dia final. Né? Ela estava dizendo sobre a ressurreição daqueles que voltariam para Deus. Né? Então Jesus, no versículo 25, declarou, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para Marta. Ao que ela responde, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, crer, né, é preciso trabalhar a possibilidade maior de que Deus tem poder para fazer mais do que nós pensamos e imaginamos. Como o anjo, ao declarar a Maria que ela daria luz a um filho chamado Jesus, e ela dizendo, eu não tenho marido, não sou casada, né? Como pode ser isso? Ele lhe diz claramente, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Portanto, espero que você, ao se deparar com um momento difícil, onde um milagre na família está sendo requisitado, que você creia no poder de Deus. Também lembre, Lázaro, depois desse evento, passado um tempo, ele foi até perseguido, os textos nos relatam que ele foi perseguido por causa da sua ressurreição. As pessoas não gostaram de ver aquele fato e aquilo acreditava Jesus muito poder, então os perseguidores queriam até matá-lo novamente. E mais tarde ele acaba, evidentemente, morrendo, porque ele ressuscitou de uma forma imperfeita. A ressurreição perfeita acontece com Jesus após a sua morte, né? E ali naquele domingo pela madrugada, quando ele é ressurreto e glorificado, o seu corpo não entra mais no processo da morte biológica. Então é muito sério isso, nós precisamos sempre ler a palavra para entender que maravilhoso que é saber que nós vamos viver eternamente com um corpo glorificado na presença de Deus. O melhor de tudo é saber que nós estamos indo para a presença de Deus. Se alguém lhe perguntar o que você espera encontrar no céu, você deve ter convicção de que o mais importante não são as belezas que lá existem, mas sim a presença de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, e do Espírito Santo, que sempre já está conosco através da nossa entrega e aceitação da salvação em Cristo Jesus. E então nós temos hoje a presença do Espírito Santo em nós. É Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz ver o que é pecado, o que é a justiça de Deus e o juízo que vai acontecer, evidentemente, para com os que estão salvos em Cristo Jesus e para os que estão fora da salvação em Cristo Jesus. A partir desse momento, nós olhamos pessoas com mais amor, com mais intencionalidade de levá-las à salvação. Então, que Deus te abençoe, que a tua família não precise passar por esses momentos, a não ser no momento em que é oportuno, necessário e que Deus chama para si os seus salvos. Né? Chega um momento que todos nós enfrentaremos a morte biológica, mas não a morte espiritual. Essa Jesus já venceu por nós e glória a Deus por isso. Que o Senhor seja glorificado na tua vida e na tua família, mas não deixe de buscar e conhecer essa parte muito especial da espiritualidade que envolve a nossa vida integral, né? A nossa vida tanto espiritual quanto física. Que Deus te abençoe, que te dê paz e que faça renovar a tua fé e que faça como no coração daqueles discípulos, né? Acrescente, então, a certeza de que Deus é poderoso até mesmo para trazer vida ao que parece ou que está morto, né? Que Deus te abençoe. Vamos orar e encerrar. Pai, nós te louvamos
por esse estudo, uma casa, Senhor Deus, que recebeu esse privilégio, Pai, do milagre que ficou registrado na Tua palavra, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, dê graça, Pai, aos nossos lares, para que nós possamos ver vidas sendo transformadas e ressuscitadas do pecado para a vida eterna, da morte eterna para a vida eterna, para que o Senhor nos abençoe a ver transformação, Pai. E no dia em que nós tivermos, não há como escapar desse processo natural que foi gerado pela morte ou pelo pecado, que é a morte, nós estejamos prontos para enfrentar esse dia e glorificar o Teu nome. Eu te louvo, te agradeço, peço Tua paz por cada integrante desse grupo de estudos e que cada um de nós possamos nos aprimorar mais em conhecer o Teu poder, não para tirar proveito, mas para glorificar o Teu nome. A minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.